Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje eu vou continuar nesse assunto sobre autismo. Hoje eu vou trazer para vocês os sinais que eu, como uma mãe atípica, entendo que sejam mais comuns no autismo, tá? Por que eu estou trazendo esses pontos? Né? Porque a gente está tentando trazer mais clareza para essas famílias que estão passando por um diagnóstico, estão passando por esse momento de desconfiar, de saber se é, se não é. Então a gente está tentando ajudar essas pessoas. Então a gente até separou aqui, ó, os sinais mais comuns do autismo e como identificá-los sem medo. Não tenha medo. Tá? Vamos identificá-los juntos. Eu separei alguns pontos que eu acho importantes. Vamos lá. Os sinais comportamentais mais frequentes. O que são os sinais comportamentais mais frequentes? Fala, interação e rotina. Um dos sinais clássicos é a fala. A criança não está falando, chegou ali com determinado... Você passa por pediatra e o pediatra tem lá, hoje tem uma tabelinha, tem com tantos meses tem que falar X palavras, com tantos anos tem que falar X palavras. Então, o autismo, ele também pega muito da fala. Então, quando você chega a um determinado momento e você vê que o seu filho não está atingindo, então você já tem que ficar alerta. Pode ser diversos motivos, mas um deles pode ser o autismo. Claro que a fala isolada não vai diagnosticar uma criança, ok? Vão ser o neurologista ou o psiquiatra, junto com uma equipe multidisciplinar, vai investigar o seu filho ao todo. O autismo, eu já falei aqui, ele não existe um exame físico, um exame que você vai ali, que você vai fazer, eu vou bater um raio-x, vou fazer uma ressonância e vai dar que a criança é autista. Não, é feito uma análise não só em uma consulta, mas em diversas consultas. Você passa por uma equipe multidisciplinar, faz vários testes para que você seja fechado um laudo. Em exemplo, a minha filha, eu já falei em outros vídeos, a Mariana tem 5 anos e desde os 2 aninhos e meio, já quase completando 3, eu venho investigando a Mariana. Então, ela é uma menina. Estamos com dificuldade sim, porque hoje, infelizmente, os testes aplicados, eles são testes padrões e foram feitos com base no sexo masculino. E o autismo na mulher é diferente do homem. Então, eu ainda estou fazendo as avaliações. Ontem mesmo eu estava com a terapeuta da Mariana, que a gente já está na fase final. Ela já finalizou, agora ela vai analisar e aí me concluir. E através disso eu levo para neurologista, que já acompanha ela há 2 anos, e a gente fecha um laudo ou não. Então, assim, a fala é algo. A Mariana fala super bem. Começou a falar na idade dela normal. 1 ano ela já falava muito bem frases. Já o meu filho, ele não falava, ele foi falar com 4 anos. Então, assim, eu tô trazendo alguns pontos e ali para você ir comparando. Interação social é algo fundamental também. Já a Mariana, hoje, ela pontua a interação social. Ela nasceu na pandemia, ok, ela não teve convívio, mas se você for comparar com outras crianças na mesma faixa etária dela, a interação social dela é muito prejudicada. Então, foi algo que alertou a mim. Ela fala, ela anda, ela faz tudo, só que a socialização dela é comprometida. E muito, tá? Então, assim, é claro que não é só porque ela não... Volto a repetir, é um conjunto. Eu tô trazendo alguns pontos que você tem que ficar em alerta. Se seu filho você leva num parquinho, ela fica retraída ou ele fica retraído, não vai, ele brinca sozinho, prefere se isolar do que brincar com outras crianças, aceita mais adultos do que outras crianças, outras pessoas diferentes, ele não aceita que chegue, ele fica recluso, ele vem, parece que eu falo que a minha filha parece que vai entrar em mim. Então, assim, são alguns pontos que você tem que ficar alerta se estiver em conjunto com outros, tá? Rotina é fundamental. Por quê? Se você tem o seu filho, aí você foi lá, você faz todo dia as mesmas coisas, chegou um dia que você precisou mudar. E quando você muda, o seu filho entra em um descontrole, gera uma crise, algo que você não consegue controlar, também é um sinal. Por quê? Você ter crianças que fazem birra, gente, crianças de 2,
2, 3 anos faz birra o tempo todo. Meus filhos fizeram, até hoje faz, meu filho vai fazer 11 anos, faz. Fazer birra é normal, mas entenda o que é descontrole do que é uma birra. Então, descontrole é algo que você não consegue controlar mesmo. Pensa em alguém descontrolada. É uma criança tendo descontrole em uma crise emocional. Então, assim, esses sinais comportamentais que a gente falou, fala, interação social, rotina, é algo que você tem que ficar. Sensorial, eu incluo aqui também o sensorial. Casaco, não gosta de casaco. Não gosta de, ou então só prefere casaco. Não pisa na areia, não pisa na grama, não mete a mão em coisa pastosa, tem a parte da alimentação, só aceita certo tipo de alimento, né? Em exemplo, a minha filha, ela só aceitava alimentos sólidos e secos. Ela não tomou, a Mariana nunca tomou uma sopa. Ela nunca tomou uma sopa, ela não aceitou. Suquinho era só um tipo. Alimento eu tinha que ser determinado. Chegou um certo momento que ela só aceitava alimentos verdes. Então, assim, são coisas que vocês, mães, consegue identificar no seu filho. Então, assim, o meu filho, o Júnior, a introdução alimentar dele já foi totalmente diferente. Então, eu tô trazendo essas reflexões para que vocês entendam que nem sempre vai ser igual. O meu filho aceitou sopinha, meu filho aceitou tudo, era qualquer cor. Ele comeu até os 2 anos lindamente, ele não tinha seletividade alimentar. Já a Mariana, desde novinha, ela apresentou seletividade alimentar. Então, são características que você tem que ficar atento. Então, se seu filho não aceita determinado alimento, só aceita um determinado alimento, então não ache que isso é normal, é uma fase, tá? Procure profissionais para que você possa ter ajuda com isso. O outro é diferença entre fases e sinal. É o que eu tô falando. São fases. Meu filho tá passando por uma fase. Não, gente, vamos ter cuidado com isso. Isso vai passar. Não vai passar. É um sinal que o seu filho tá te dando e você ainda está na sua cabeça que aquilo ali é uma fase. Gente, vamos ter um olhar com cuidado. Não é achar que todas as crianças são autistas, todas as crianças vão desenvolver uma síndrome, um transtorno, não, mas a gente tem que ter esse olhar. Vamos parar de negligenciar determinadas coisas. É uma fase, daqui a pouco vai passar. Aí não passa, demorou 1 ano, 2. Gente, não é um salto de mês de bebê, não. E salto demora 2, 3 dias, daqui a pouco passa. Aí ok, é uma fase. Mas eu vejo que muitas crianças não são diagnosticadas exatamente por isso. Por falar que é uma fase e não é uma fase, é seu filho te dando sinal. Então vamos ter atenção aos sinais que eles estão te dando e não ache que é uma fase, ok? Então vamos ter cuidado e vamos ter atenção. Seu filho pode estar te dando sinais e você está achando que é uma fase. Porque sua sua avó falou, sua mãe falou, fulano de tal na minha época era assim e passou. Só que aí essa fase vai durar o quê? A vida inteira? Então vamos ter cuidado, tá? Um olhar de uma mãe é o que eu costumo falar. Nós, mães, conhecemos os nossos filhos. Então, dê atenção e dê credibilidade ao que você está sentindo, o que você está vendo. Procure médicos. Veja com o seu pediatra. Não precisa ser um médico especialista nesse momento, não. A gente está falando de crianças em desenvolvimento. Converse com o seu pediatra. Olha, o meu filho... E entenda quais são as fases do seu filho, porque às vezes você pode querer que seu filho com 9 meses fale uma frase inteira e você está antecipando. Então, assim, entenda. Hoje tem vários e-books. Você joga no ChatGPT, qual é o cronograma da fase, com quantos anos, e aí vão te dar com desenvolvimento, como que é o desenvolvimento esperado de uma criança, e aí você vai analisar e ver. Claro, tem algumas crianças que demoram, tem umas crianças que são aceleradas, cada criança tem que ser, mas por isso que eu estou falando para você analisar o sinal e não simplesmente achar que é uma fase. Ele demorou para falar. Sim, ele demorou para falar. Mas o que você fez para isso? Que a criança, você ter uma criança numa fono, não significa que ela tem que ser só autista, não. Se a criança ela tá atrasando, e nem sempre um atraso de uma fala, é porque a criança é autista. Então, assim, mães, vocês têm um olhar e vocês conhecem seus filhos. Mas vocês têm que ficar atento exatamente a cada desenvolvimento do seu filho. E entender qual é o desenvolvimento esperado e não normalizar o que não está ali naquele desenvolvimento que é esperado pela medicina, que é o esperado, né? Sempre foi. E você entender que se está fugindo algo, você já está percebendo, então dê voz aos seus sentimentos, tá? Por que eu falo isso? Meu filho, com 8 meses, eu já desconfiava que ele era autista. Com 8 meses, ele começou a andar, levantar,
ficava ali já praticamente andando. Ele começou a andar mesmo sozinho, sem nada, foi com 1 ano. Mas com 8 meses, igual criança de desenvolvimento normal, já fica em pé no rec, já anda encostando nas coisas. Ele fazia tudo isso. Falava mãe. Ele começou com 8 meses, sabe? Com desenvolvimento. Só que eu já percebia determinados sinais. Eu botava ele no berço, ele não reclamava. Ele não esticava os bracinhos para pegá-lo. Se ele fizesse cocô ou xixi, ele não reclamava da fralda. Então, assim, pequenos sinais eu já percebia. E mãe de primeira viagem, eu já percebia. Eu chamava pelo nome dele e ele não me atendia. Eu balançava uma chave, ele olhava. O quê? Audição seletiva. E aí eu comecei a fazer. Já desde novinho, levei no otorrino, eu levava, eu via, fazia. E eu via que não tinha nada físico. Nada fisiológico, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E ali foi se prolongando. Então, nós mães temos esse dom. A gente sabe e identifica. Então, independente da nossa correria, do dia que a gente tem que fazer 1000 coisas, pare e dê atenção ao seu filho. Pare e observe o seu filho. Observe ele brincando, observe ele comendo. Não faça as coisas no automático. É uma fase crucial para o seu filho. Independente de você estar com um olhar de autismo ou não, eu estou falando que é uma fase crucial do seu filho de desenvolvimento. Hoje eu estou pontuando sobre autismo, mas você pode, de repente, nessa fase, perceber um maxilar, perceber um tato, você pode perceber um olhar. Então a gente tem que ter cuidado. Eu sei que tem muitas mães que trabalham o dia inteiro, que chega às vezes fica na creche ou fica com a mãe, fica com a sogra. Às vezes, se você tem babá, fica com a babá. Mas o tempo que você está com seu filho, analise o seu filho. Tenha esse cuidado. Observe ele, que o olhar de uma mãe é diferenciado. Você conhece o seu filho, né? A minha mãe falava pra mim, eu sei quando você tá mentindo. E eu duvidava. Eu sei quando meu filho tá mentindo. Eu sei quando a minha filha fez alguma coisa. Eu sei, nós conhecemos. Gente, nós geramos essa vida. Nós amamentamos, ou se não amamentamos, né? A gente tava ali, a gente amamenta de qualquer maneira. Pode ser na mamadeira, pode ser o leite materno. A gente tá ali, a gente gerou essa vida. Então, nós conhecemos ele por inteiro. Então, o olhar de uma mãe atenta pode salvar, sim. Pode salvar de uma doença, pode salvar de um laudo, pode salvar de qualquer coisa. Eu falo de uma doença, como vocês já viram aí, tem um famoso, acho que é Thiago Life, que ele falou do olhinho da filha dele, pequenininha, e eles observaram. Então, assim, é um olhar atento de pais. Hoje eu falo aqui sobre o autismo, que é o que eu vivo, mas um olhar de um pai e de uma mãe para o seu filho, atento, sabe? Nessa fase de desenvolvimento é crucial. Então, vamos ter cuidado. Vamos olhar e observar. Não normalize o que não está dentro do padrão de desenvolvimento. Então, se saiu disso, não fique esperando. Como eu falei aqui, não é uma fase. Seu filho pode estar te dando sinal. Existem características, padrões, estereotipia, sensorial, a fala, comportamento, isolamento social. Então, isso são coisas pequenas que dá para desenvolver. Circular, ficar só olhando para o ventilador de teto se você tiver, ficar prestando mais atenção em círculo, enfileirar objetos, organizar por cor, tamanho, e se você balançar ele entra em crise. Então, assim, são tudo coisas, preferências de certo tipo de brinquedo, certo tipo de alimento, não se importar, como eu falei do meu filho, que se tá xixi, tá cocô, não se importar. Se você deixa seu filho de paradinho, então não acha que ele é uma bênção, que não dá problema. Não, vamos ter cuidado. Atento. Fique atento aos sinais que o seu filho te dá, porque ele pode estar te dando sinais e você está negligenciando isso. Então, mães, vou falar para vocês. Vocês entendem, conhecem o seu filho. Então, não fique com medo. Não fique com medo de um laudo ou, sabe, não fique com esse medo. Como a gente falou aqui, como identificá-lo sem medo. Não tenha medo. Encare, ajude essa criança, ajude o seu filho. Tá? Porque o autismo, a gente tem que quebrar esses mitos. Tá? Tem que quebrar, tem muitos mitos. Eu vou gravar mais coisas para vocês sobre níveis de autismo, de falar que o autismo é leve, que de leve não tem nada, que eu sempre bato na tecla, ele é leve porque ele é designado pelo tipo de acompanhamento e tratamento que a criança precisa. Aí ele é leve. Mas dizer que o autismo é leve não é. Só a gente que vive todos os dias a gente sabe. Então, vamos ficar atentos aos sinais que os nossos filhos dão. Não pense que é uma fase. Mas também não fique com a cabeça neurótica de que achar que qualquer coisa é autismo, não. Não estou falando isso.
Como eu falei, a fala, atraso de fala pode ser diversas coisas. O comportamento pode ser. Então, assim, mas você tem que tratar. Você tem que ver o que você pode dar ao seu filho. Não ache que seu filho vai passar por essa fase se for uma fase sozinho. Precisa de cuidado. Então vamos ficar atentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo sobre tentando trazer um pouco de clareza. Claro que pontuando aqui a minha visão de mãe atípica, tá? Eu sou uma mãe, eu não sou uma médica, eu não sou uma terapeuta, eu sou uma mãe que vive um laudo e vive um processo de um laudo. Que pode ser, que pode não ser. Então, a experiência que eu trago aqui para vocês é o que eu vivi e o que eu posso trazer clareza para vocês, eu vou continuar trazendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, tá? Porque muitos outros precisam. Tem muitas famílias que estão passando por esse processo de um laudo ou então de desconfiança. E se o meu vídeo falando aqui, trazendo essa clareza, puder te ajudar, eu já estou cumprindo o meu propósito. Então, curta, comente, compartilhe o máximo que você puder. De repente, você está assistindo esse vídeo e não tem ninguém na sua casa. Mas, às vezes, ao compartilhar, outra pessoa você pode estar ajudando. Ou, de repente, você pode estar vendo e aí, nas características que eu falei, você possa ter identificado alguém. Então, compartilhe com cuidado, com amor e com carinho. Tá? Porque o intuito do Visão de Mulher é conscientizar vocês e mostrar que você pode, você consegue e você vai passar por isso. Eu passei e eu estou passando aqui o meu relato para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.